agora, torcedor vascaíno? Essa é a pergunta que fica. E agora? Quem paga essa conta? De quem é a culpa? Pois nessa tarde de terça-feira, Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem, esclareceu a partida desse último sábado entre Vasco da Gama e São Paulo. E no seu esclarecimento ele confirmou: houve erro da arbitragem. Ou seja, o presidente da comissão de árbitros do futebol brasileiro confirmou que não foi pênalti em Léo Pelé. Ou aliás, pênalti do Léo Pelé a favor do São Paulo. Porém, ficar falando que não foi, que deixou de ser, que marcou errado, que o Vasco foi prejudicado, é algo cansativo, meus amigos. Se colocarmos na ponta do lápis, já são para mais de 6, 7 pontos que o Vasco perde nesse Campeonato Brasileiro por erros de arbitragem. Neste Boa Noite Gigante, eu farei questão de falar exatamente sobre isso. Erros de arbitragem. E colocar na ponta do lápis o quanto já fomos prejudicados por erros de arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso e é claro, né, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal, pois contamos muito com a sua ajuda. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 112 mil inscritos e precisamos de vocês. Então se inscrevam. Além disso, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar o nosso crescimento. E também deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse absurdo se tratando da CBF e de sua arbitragem contra o nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Pois é uma situação de fato muito complicada, torcedor. Pois, após todos os pronunciamentos envolvendo a partida deste último sábado entre Vasco da Gama e São Paulo, pronunciamento da Nadine Bastos, que é a comentarista de arbitragem do SBT, pronunciamento também do PC de Oliveira, ex-árbitro e hoje comentarista de arbitragem do Sport TV, evidenciando que, segundo eles, não teria sido pênalti, né, neste último sábado, ou seja, foi um erro de Braulio da Silva Machado ao marcar a penalidade máxima contra o Vasco da Gama e a favor do São Paulo. Inclusive, né, o PC de Oliveira, no vídeo que a gente trouxe na tarde desta terça-feira a vocês, alega que além de um erro da arbitragem ao marcar o pênalti, caiu, mas vamos seguir. Além de um erro da arbitragem ao marcar um pênalti, houve um erro também do Rodrigo D'Alonso Ferreira, que era o VAR da partida, por não ter chamado o árbitro de campo, ou seja, não ter chamado Braulio da Silva Machado para uma revisão. Então foi um erro mútuo. A gente tem que colocar a culpa no Braulio, pois foi responsável, né, por marcar o pênalti que não houve, mas também temos que responsabilizar o erro a Rodrigo D'Alonso Ferreira, que era o árbitro de vídeo naquela partida contra a equipe do São Paulo e poderia tirar o erro de Braulio da Silva Machado. O mesmo, o PC de Oliveira diz, em seu esclarecimento, que não vê uma ampliação do espaço e exatamente por esse motivo acha que não houve pênalti. Ele ainda disse além que não é um lance conceitual, aliás, não é um lance interpretativo, é um lance conceitual. Não é sim ou não, é não e ponto. Não é sim para alguns e não para outros, ou seja, para alguns houve pênalti, para outros não. É não houve pênalti e ponto. É um lance baseado na regra. E a regra diz, o movimento do braço do Léo é um movimento natural do corpo. PC de Oliveira disse isso. E é claro, a partir de todo o pronunciamento, a partir de toda a revolta, o Vasco nessa tarde de hoje foi até a CBF. O Vasco informou que apresentará uma formalização de reclamação à Confederação Brasileira de Futebol em face aí da arbitragem de Braulio da Silva Machado diante da equipe de São Paulo neste último sábado. E diante, é claro, de todo o comentário, de toda a polêmica, de toda a crítica, a CBF se posicionou no papo de arbitragem, que acontece toda terça-feira, explicando os lances mais polêmicos da rodada. Wilson Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem da CBF, falou exatamente sobre o que rolou neste último sábado. E assim como disse Nadine Bastos, assim como disse PC de Oliveira, e assim como disse todo torcedor vascaíno, para o presidente da Comissão de Árbitros do Brasil, não foi pênalti. A pergunta que fica é:
quem paga essa conta? E aqui é importante nós trabalharmos esse conceito, né? Talvez esse seja o melhor ângulo. Então nós vamos trabalhar naquele exercício da regra do jogo, que não é opinião minha, não é opinião do árbitro, não é a opinião do Péricles, é o que está escrito no conceito da regra do jogo. Se eu posso, o jogador, me parece que é Léo, né? Do Vasco da Gama, se esse braço estando para baixo, né? Eu considero ele natural, porque eu posso justificar que ele está numa ação ali, esperando o movimento do adversário, numa ação de marcação. Né? Ou se eu considero ele antinatural, porque ele assume algum risco estando mais aberto do que deveria para essa ação dele. Né? Na nossa visão, o Léo ele tem um movimento absolutamente natural para essa ação. Né? É fazer a seguinte pergunta, ir um pouco na contramão, né, disso. Se esse movimento não é estar com o braço para baixo, junto ao corpo ali, por mais que esteja um pouco afastado do corpo, mas assim, estando com ele para baixo, se esse não é o movimento que ele deveria fazer, então qual seria a posição natural do braço dele? E se eu remeto essa pergunta, eu não consigo visualizar outro movimento de braço que ele pudesse ter que não fosse esse. Torcedor vascaíno, é uma situação de fato bastante complicada. Mas volto a repetir e fica a pergunta, a conta é quem paga? Que fase, torcedor vascaíno? Que fase vive o Vasco da Gama? E aí, eu faço questão de colocar aqui na ponta do lápis para vocês, pois vamos lembrar o que está acontecendo. Vamos lembrar que o Vasco da Gama não foi prejudicado apenas nessa partida contra a equipe de São Paulo. O Vasco começou a ser prejudicado neste Campeonato Brasileiro numa partida contra a equipe do Santos pela 7ª rodada do Brasileirão, aliás, 6ª rodada do Brasileirão. O jogo em São Januário, onde o Vasco foi derrotado pelo placar de 1-0. Houve alguns lances polêmicos de penalidade máximas a favor do Vasco, porém o mais polêmico aconteceu no final da partida, aos 42 minutos do segundo tempo, o empurrão do Pedro Raul dentro da área. Pênalti nítido, claro, confirmado por muitos, que infelizmente o árbitro em campo não marcou e o VAR não chamou. O Vasco realizou também uma reclamação formal à CBF, porém aquela partida terminou pelo placar de 1-0. O Vasco, no mínimo, perdeu um ponto naquele jogo, pois com pênalti haveria grande possibilidade de um empate e automaticamente o Vasco não sairia de São Januário naquele domingo, dia 14 de maio de 2023, sem pontuar. Conseguiria colocar um ponto na sua conta. Então, ponta do lápis, um ponto perdido contra o Santos no dia 14. Além disso também, o Vasco voltou a ser prejudicado nesse Campeonato Brasileiro contra a equipe do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Lembra? Anderson Daronco no comando da apito e um pênalti não marcado para o Vasco da Gama. Juninho Capixaba na ponta, dentro da área, dá um carrinho completamente de uma forma desesperada, atinge o Lucorejano, ele cai e nem sequer o Daronco é chamado. Foi pênalti. O VAR foi até a CBF novamente, o Vasco, perdão, e formalizou uma reclamação. A partida terminou 1-1. O pênalti marcado poderia fazer com que o Vasco saísse na frente do placar e terminasse o jogo com a vitória. Vamos colocar na ponta do lápis? Já que foi empate, o Vasco conquistou um ponto, poderia ter conquistado 3, ou seja, 1 ponto perdido para o Santos e 2 para o Red Bull Bragantino. Os 3 conquistou apenas 1, mas o Vasco muito provavelmente sairia com a vitória diante do bom desempenho que teve em Bragança Paulista. Então já são 3 pontos perdidos. Além disso também, impossível esquecer, né? Vasco e Atlético Mineiro, onde mesmo o Braulio da Silva Machado estava no comando do apito e o Vasco acabou sendo prejudicado com a penalidade máxima não marcada. O Vasco acabou vencendo aquela partida, então a gente esquece, entre aspas, do ocorrido. Mas o Vasco foi prejudicado, pelo menos não perdemos pontos. Perdemos ponto contra o Palmeiras, no gol do Paulinho Paula, onde foi considerado o maior erro da história do VAR no futebol brasileiro. Como sempre, é claro, contra o Vasco da Gama. VAR descalibrado, maior erro da história. Isso tem que ser contra o Vasco. O Vasco perdeu aquele jogo. O Vasco deixou de sair na frente do placar, abrir 1-0 e muito provavelmente sair com a vitória, pois jogou mais do que o Palmeiras. Ou seja, o Vasco não conquistou nenhum ponto. Poderia conquistar 3. Vamos colocar na ponta do lápis os 3 pontos aqui. 6 pontos já perdidos. 1 para o Santos, gol do empate, de penalidade máxima. Um pênalti não marcado contra o Red Bull Bragantino, que ao invés do empate poderia dar a vitória. E o gol de Paulinho Paula contra o Palmeiras na Aliança, que poderia dar a vitória ao Vasco. 6 pontos aqui que o Vasco já perdeu até a partida contra o Palmeiras. Ah, Lucas, para por aí? Não. Contra o Bahia, o
Vasco foi prejudicado contra a equipe do Bahia. Gilberto, dentro da área, faz uma penalidade máxima em cima de Marlon Gomes. Uma tesoura dentro da área. Um lance em que o Marlon Gomes sairia na cara do gol. Um lance claro para cartão amarelo. Não houve cartão amarelo, sabe por quê? Porque o Gilberto já estava amarelado. O juiz deu pênalti, mas não amarelou Gilberto. O Bahia jogaria todo o segundo tempo com -1. Não jogou. O Vasco, que já era muito superior, muito provavelmente com empate, o Bahia tendo que sair para o jogo, conseguiria fazer o 2-1 e sairia da Arena Fonte Nova com a vitória. Ou seja, de 6, como o Vasco empatou, conquistou 1 ponto, porém poderia conquistar 3. Já vamos para 8 pontos perdidos por erros de arbitragem. Para por aí? Não. Contra o Coritiba, uma penalidade máxima em cima de Sebastião Ferreira. O Vasco conseguiu vencer pelo placar de 5-1 em São Januário, mas houve um pênalti não marcado. Contra o Santos, novamente, onde o Vasco era muito superior no início da partida e o Daronco tirou um pênalti da cartola a favor do Santos, numa semana que antecedeu a partida, que na quinta-feira houve uma reunião entre o dirigente do Santos e a comissão de arbitragem da CBF. Estranho, né? No mínimo. Vasco, que já havia perdido 8 pontos, podemos colocar, o jogo foi 4-1, foi, mas o Vasco era 1000 vezes melhor do que o Santos até a marcação da penalidade máxima. No mínimo, o Vasco, caso não tivesse acontecido aquele pênalti, poderia sair com a vitória de dentro da Vila Belmiro. Então, de 8, 9 pontos aí na ponta do lápis. E por fim, essa vergonha contra o São Paulo. Um pênalti não marcado em cima de Gabriel Peck e um pênalti marcado a favor do São Paulo. Vasco terminou a partida com empate, mas se o pênalti que houve tivesse sido marcado, Vasco poderia sair de São Januário com 3 pontos. Ou seja, torcedor, só aqui em uma conta rápida já são 12 pontos em média que o Vasco perdeu por erros claros, nítidos de arbitragem. E fica a pergunta, com 12 pontos a mais, o Vasco que hoje tem 26, aliás, 27, chegaria a 39. O Vasco hoje estaria na 10ª colocação, a exatamente 1 ponto atrás do Atlético Mineiro e a exatamente, sabe quantos? 5 pontos atrás, aliás, 3 pontos atrás do Fortaleza, que hoje está no G6, no grupo de pré-Libertadores. O Vasco, por erro de arbitragem, não está a 3 pontos da pré-Libertadores. Essa é a seriedade do assunto. Não é brincadeira, torcedor. Não é conto da carochinha. Não é um vídeo que a gente tem que passar batido. É um vídeo que temos que falar. É um vídeo que temos que nos posicionar em prol do Vasco. Uma vergonha que está sendo realizada. De Operação Salva Vasco, podemos passar sim para uma Operação Rebaixa Vasco. Pois houve erros durante todo o brasileiro, mas não sei se vocês perceberam, do Palmeiras para cá, daquele jogo em que houve o pior erro da história do VAR, o Vasco já foi prejudicado após a partida contra o Palmeiras, contra Bahia, contra Coritiba, contra Santos e agora contra São Paulo. Em um tempo curto, de 6, 7 rodadas, em 5 o Vasco foi prejudicado. Por que será? Por quê? Quando o Vasco reage, o Vasco é mais prejudicado. Será que tem alguma coisa? Fica-se o questionamento. Certo é, meu amigo torcedor? É contra tudo e contra todos, porque é muito estranho o que está acontecendo. Olhares atentos e olhos abertos. Esse foi o Boa Noite Gigante. Ajudem o nosso crescimento, principalmente nesse vídeo. Compartilhem o nosso canal. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.